Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisse. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 38. Não tratamos comunhão da mesma maneira? A igreja em Corinto tinha o mesmo pensamento. Eles começaram a comunhão com irreverência. Comiam suas refeições em comunhão sem que houvessem ordem. Eles preferiram os ricos e maduros espiritualmente aos pobres e espiritualmente jovens. Eles estavam tomando a comunhão religiosa, mas com o coração na direção errada, a Deus e seus filhos. Como resultado, eles começaram a experimentar um aumento de enfermidade, doença e morte em sua congregação. Em 1 Coríntios 11, do 27 ao 31, Paulo escreve a eles para corrigir esse problema. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já que dormem. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. NVI. Por que o protocolo e a ordem são importantes? Eles são projetados para nos manter seguros. Paulo lembra aos coríntios da ordem correta de Deus. Você tem que examinar a si mesmo antes de tomar a comunhão. Sacerdotes, onde é que vamos examinar a nós mesmos? Onde é que vamos julgar a nós mesmos? Na água da palavra, a pia de bronze. Mas, mesmo antes de fazermos isso, temos de reconhecer o corpo do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que isso significa preferirmos outros na igreja a nós mesmos. Mas eu não acho que Paulo estava falando metaforicamente. Eu acho que ele estava se referindo ao próprio corpo de Jesus. Em outras palavras, lembre-se o que ele fez por você na cruz. Lembre-se do seu sacrifício, suas mãos e pés, seu lado e costas, seu coração quebrado. Reconhecer o corpo de Cristo e as feridas que ele carregava para nós. Nós fazemos isso antes de submeter-nos a ele. No altar do sacrifício, nos lembramos de que Jesus apresentou-se como sacrifício por nós. Então, nós respondemos por submissão ao seu senhorio, reconhecer o corpo de Cristo e examinar a nós mesmos. Se não fizermos essas duas coisas, entramos em comunhão ou intimidade casual e desrespeitosamente. Isto é quando bebemos para nossa condenação. Temo que muitas vezes levamos as pessoas a uma falsa comunhão porque não estão preparadas espiritual e emocionalmente. O resultado é a doença e a morte em vez da cura e da vida. A comunhão nunca foi concebida para ser um ritual vazio ou postura religiosa. Comunhão é e sempre foi o culto que une nossas vidas a Cristo. Vamos reverenciar não a taça mais do que o Salvador, cujo sangue santificou. Paulo está restabelecendo a ordem bíblica adequada, porque ele ama a igreja e quer que seu povo tenha os benefícios da comunhão, não as consequências da religião. A ordem do tabernáculo é ordem espiritual e é a sabedoria, o amor e a graça de Deus para o seu povo. Ordem nos tribunais.
Como um importante aspecto, o pão da proposição é por vezes referido como o pão da ordem. Ordem? Surpresa! Ele não é um Deus do acaso, mas um Deus que traz ordem ao caos. Mesmo na busca da presença de Deus e entrando na sala do trono do rei, há uma ordem por Deus ordenada. Desordem não é de Deus. E aonde encontramos o caos, não vamos encontrar o Espírito de Deus ao volante. Caos, confusão, desordem são o reino do decadente. Eles são o caminho da decadência. Eles são sem graça, sem vida, baixos e uma desonra para o rei. Discuta comigo se quiser, mas qualquer criatura ou atitude que prospera no caos é uma criatura que constitui para a decadência. E as igrejas e ministério que preminam o caótico são invariavelmente insalubres e, finalmente, perigosos lugares para as pessoas. As crianças não prosperam no caos. Elas prosperam em ambiente de intimidade, ordem, alegria, disciplina amorosa, discipulado. Eu nunca conheci um cristão de uma igreja caótica que não era doente de alma e espiritualmente imaturo. A ordem de Deus não é restrita, é libertadora. Quando Deus nos ensina um processo, Ele está nos dando um mapa do tesouro. Não se ofenda, porque um caminho foi traçado para nós. Alegrai-vos de que Deus, em sua graça, não foi secreto e místico. Ele fez o seu caminho, suas veredas da justiça, claramente conhecidos. E não é tesouro apenas no final do seu percurso, mas em cada passo do caminho. Jesus, o maior líder de adoração que já viveu, parte 4. Isso pode nunca ter ocorrido a você, mas os sacerdotes levitas vinham praticando comunhão 1400 anos antes de Jesus nascer, sem nunca saber bem por quê, o que os símbolos significavam ou que o Messias seria. Os sacerdotes serviam a mesa dos pães da proposição dia após dia ao longo dos séculos. Como foi para os discípulos, para estar ali sentados na mesa quando Jesus revelou os símbolos do tabernáculo pela primeira vez na história? De acordo com Mateus 26:17, Jesus revelou que ele era o pão asmo no primeiro dia da festa do pão asmo. Como foi ser um dos 12, ver Jesus partir o pão e ouvir: "Este é o meu corpo entregue por vós, fazei isso em memória de mim"? Que revelação chocante! O corpo de Jesus é o pão da face? O pão asmo sem presença de pecado? Seu corpo? Todos esses anos os sacerdotes partiram o pão e o comeram, pensando que era chamado o pão da presença, porque foi na presença de Deus. Mas realmente foi chamado pão da presença, porque representava o caminho para a presença de Deus através do corpo quebrado de Jesus. Você pode imaginar como foi ser servido por Cristo e ouvir: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós." A oferta de bebida sempre foi derramada pelos sacerdotes na presença de Deus, como foi o sangue do sacrifício na expiação. Jesus estava dizendo que o seu sangue era ambos? Durante 1400 anos de ministério, isso foi um mistério. Então, uma noite, Jesus sentou-se com seus discípulos e explicou o seu significado.
e de repente o que era religião morta voltou à vida. Naquela noite, Jesus lavou os pés dos discípulos, porque um sacerdote deve se lavar antes de entrar no lugar santo para ministrar ao Senhor. Então Jesus lavou os seus novos sacerdotes para o ministério da mesa da proposição, o ministério da comunhão. Quando Jesus entregou-lhes o cálice e o pão, ele não apenas ensinava-os os significados por trás de seus antigos rituais, mas também estava levando-os à adoração. Jesus, o sumo sacerdote do céu, estava ensinando os seus discípulos como ter uma relação com seu Pai. E fazendo isso, Jesus ensinou-os a levar as pessoas à intimidade com Ele. Ministros íntimos do coração de Deus. Quando chega o momento de mostrar às pessoas o corpo de Cristo que foi quebrado por eles, você está levando-os a ponto de decisão? Assim como Judas, que teve de decidir: eu vou trair meu Messias ou vou segui-lo na fé totalmente, quando confrontados com um Deus que prima pela relação com seu povo, tanto que ele está disposto a quebrar e sangrar seu único filho para ganhá-lo, você deve tomar uma decisão sobre ele. A pior posição para estar é uma sem escolha. Você, como sacerdote, está trazendo pessoas para as reuniões com Deus através de seu corpo partido e sangue derramado. Você está dando-lhes oportunidades de escolher a Deus, assim como Ele escolheu a todos nós. Quando você ensina a alguém a comunhão, você abre a porta para a intimidade com Jesus. E aonde há a verdadeira intimidade com Jesus, a verdadeira adoração.